irmãos. Eles estavam brincando juntos e, de repente, começaram a brigar. A solução é forçar para que um peça desculpas para o outro e, de quebra, ordenar que se abracem, porque são irmãos e precisam se amar. Eita, Carlos, eu não sei o que eu fiz. Maria está chorando porque sua amiga da escola não quis passar o recreio com ela, mas sim com outros amigos. É importante que eu mostre à minha filha que isso é bobagem, que ela tem outras amigas, e não vale a pena chorar por quem não nos trata bem. Repararam que está complicando um pouco? Carlinhos está chorando pelo mesmo motivo de Maria. O que é isso, Carlos? Carlinhos está chorando pelo mesmo motivo de Maria. Por acaso, Carlinhos é o personagem da história. Seu amigo o trocou por outros amigos. Nesse caso, preciso ensinar ao meu filho que ele precisa aprender a ser homem e não chorar por pouca coisa. Que se dane esse amigo, ele pode arrumar outro melhor. O da Maria causou mais dúvida, hein? Reparei. É aniversário da Joana. Está acabando a brincadeira. É aniversário da Joana e sua família se reuniu para comemorar. Quando seu tio chegou, ele foi direto abraçar a Joana, mas Joana não quis. Eu, então, insisto para que ela abrace, porque o que ela fez foi falta de educação. Carlos, tu é esperto, tu pulou a maioria. Chegou só no final. Quando a festa da Joana acabou, eu estava cansada e minha casa bagunçada. Lembrando que eu sou a mãe da Joana. Fiquei estressada e acabei gritando com minha filha sem real necessidade. Estou me sentindo culpada, mas se eu admitir para minha filha que eu errei, posso perder minha autoridade. Essa foi a brincadeira, a gente vai ver as respostas no final. Causou muita dúvida? Alguns exemplos? Causou, né? Antes da gente começar, nesse primeiro momento, eu não vou falar de evangelização, eu vou trazer a psicologia. E tudo que a ciência da psicologia traz, não é a minha opinião, apesar de eu concordar, é tudo que vem de estudos e pesquisas e da ciência psicológica. E aí, depois, a gente vai parar 5 minutinhos para beber água, depois a gente vai pegar tudo isso que a gente viu sobre infância, família, parentalidade e ver como que a gente pode adaptar para a realidade da evangelização. Então, uma pergunta, e aí é para vocês responderem. O que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver? Pode sair falando, porque se todo mundo quiser falar... O que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver? Alguém chuta? Amor. Empatia. Comida. Educação. Saúde. Pode recolher. Conviver. Todo mundo aqui é espírito evoluído, só o Bruno que precisa de comida. Estou percebendo isso. Eu preciso dormir também, a gente precisa de sono, né? De ar de luz. Eu preciso de muito sono e muita comida. O que mais? Faltou uma palavra que vai ser toda nossa oficina de hoje vai ser essa palavrinha. Geralmente ninguém lembra dela. Respeito. Respeito também, mas não é respeito. Educação. Lídia! Educação. Tudo bem? Você perdeu a brincadeira. Mais algum palpite? Está todo mundo certo, mas falta uma palavra. Educação? Educação, mas não é a palavra. A palavra começa com V. Verdade? Verdade também, mas não é verdade. Vida. Vontade. Está tudo certo. Vamos lá. Vínculo.
A gente precisa, para sobreviver enquanto seres humanos, de vínculo. E alguém sabe o que é vínculo? Alguém quer chutar? Eu sei que essas palavras a gente sabe o que é, mas na hora de explicar é difícil. Alguém quer se arriscar? É criar um laço? Criar um laço, exatamente. Você pertencer a alguém ou alguma coisa, você fazer parte de alguma coisa. Sim. Pertencer, fazer parte, ligação. Eu peguei aqui a definição do dicionário online. O que tem capacidade de ligar, unir, atar uma coisa a outra. O que estabelece uma ligação afetiva ou moral. O que tem capacidade para estabelecer uma relação lógica ou de dependência, por exemplo, vínculo empregatício. Vínculo é sinônimo de conexão, ligação e laço. E como a gente está falando de psicologia, a gente vai falar sobre o vínculo afetivo. O vínculo afetivo é o vínculo que liga pessoas pelo afeto, meio óbvio, né? E por que esse vínculo é tão importante para a nossa vida? Por que a gente, enquanto seres humanos, não consegue viver com qualidade sem o vínculo afetivo? Um vínculo afetivo seguro, né? Porque pode ser um vínculo afetivo tóxico, mas no nosso caso aqui é o vínculo seguro. Exatamente. O vínculo afetivo seguro traz segurança, traz confiança. Sem um vínculo afetivo real, não existe confiança real. Então, a relação entre a criança e o cuidador acaba sendo permeada pelo medo, pela insegurança. E aí tem uma frase que a gente sempre usa na psicologia que ilustra bem. Quero correr para você e de você. Quando a gente pensa num bebezinho ou numa criança pequena, o que são situações de ameaça? O que o cérebro da criança entende como ameaça? A fome. Ô, Bruno, você está com fome? Eu vi que o Carlos carregou o biscoito lá para trás. Mas é isso aí. Fome, barulhos muito altos, qualquer coisa escuro, qualquer coisa que cause medo para o bebezinho, o som mais alto, solidão, tudo isso, que causa para o bebezinho, para o cérebro do bebezinho e da criança, um medo muito grande do desconhecido. O que é esse negócio aqui que dói o meu estômago, não sei o que é, eu vou morrer? Obviamente é inconsciente. Mas o cérebro liga a luzinha da ameaça. E quando a gente se sente ameaçado, o que a gente faz? Instintivamente, a gente corre para um lugar seguro para se proteger. O cuidador, pai, a mãe, o avó, quem seja o cuidador da criança, é esse lugar seguro. Então, a tendência é que a criança corra para o cuidador, que é o seu lugar seguro. O problema é que, quando a ameaça vem do cuidador, e como é que é essa ameaça? Bater. Bater é uma violência. A violência, eu já vou dar uma das respostas da brincadeira, né? Mas a violência não educa. Ela liga o cérebro da criança à luz da ameaça. E o cérebro começa a jogar hormônios e tudo mais, que eu não vou saber o nome, e a criança fica em alerta. Então, quando o cuidador grita e briga, você não faz nada certo, é aquele som, aquele grito, a expressão facial. Tudo isso liga a luz de alerta no cérebrozinho da criança. E aí ela quer correr para um lugar seguro, mas o cuidador é o lugar seguro. Então, causa uma dúvida no cérebrozinho da criança, que é o quero correr para você e de você. Fala aí no microfone. Que é uma criança dentro dos padrões normais. Qualquer criança. Qualquer criança, mas eu acho que algumas crianças têm necessidades ainda maiores do que isso. Tem criança autista que não tem medo, que não sente da mesma forma. Falo isso porque eu tenho um sobrinho que é autista e até a gente descobrir isso foi uma dificuldade muito grande. E ele não tem medo nem de água, por exemplo. Caramba. Ele se joga na piscina e não quer nem saber, ele gosta de estar ali. Porque
para ele as sensações são um pouco diferentes. Então, a Sim, gente sim. ainda amplia isso, quando você fala desse sentido, ainda amplia para as outras crianças que têm outras necessidades que, às vezes, com 6 meses, você não faz a menor ideia da necessidade que ela vai ter. Sim. Ainda assim, isso vale para todas as crianças, porque, de qualquer forma, a criança ela vai aprender um modelo de comportamento que, sem pensar, é inconsciente, ela vai repetir. Então, mesmo que ela não tenha medo, ela vai aprender aquele padrão e vai repetir. Então, se o padrão que ela aprende é o do grito e o do bater, é isso que ela vai repetir. Então, de qualquer forma, isso serve para qualquer criança. Muita gente deve estar pensando que isso não vai funcionar com a fulaninha. De jeito nenhum. Mas a gente vai chegar lá. Existem 2 comportamentos nessa situação, quando o cérebro da criança entra em estado de alerta. Seja porque o cuidador gritou, bateu, ou seja porque aconteceu qualquer coisa que a vida dela foi ameaçada, ou quando ela recebe um não, que ela não gosta. Quem é que gosta de receber não, né? Criança também não. Eu não gosto. Criança também não. Então, existem 2 comportamentos nessa situação. A rebeldia e a apatia. 2 comportamentos assim que seriam ruins, né, nessa situação. A rebeldia, o cérebro da criança em alerta vai atacar para se defender. Afinal de contas, é uma ameaça. A gente tem que lembrar que, para a cabeça da criança, é uma ameaça. Para a gente pode ser besteira, mas a gente é adulto. A gente tem que lembrar que o cérebro da criança ainda não está formado completamente. Só se forma aos 25 anos. Sabiam disso? A controvérsia. E na apatia, o cérebro paralisa porque não consegue se defender. E aí eu vou falar uma coisa que, quando eu falo para os pais em consultório, eles só faltam me bater. A rebeldia é sempre melhor. A apatia é um sinal muito perigoso de que tem alguma coisa muito errada. Não que a rebeldia seja o melhor caminho, mas ela sempre vai indicar um sinal de saúde, porque a criança ainda consegue se defender. Ela ainda consegue se colocar. O Bruno deve estar lembrando de quando ele era criança. Viu como é que eu era saudável? A Lídia daqui a pouco está chorando, coitada. Quando eu era criança, eu era respondona. Minha mãe dizia que eu tinha a língua afiada. Eu ficava só assim, ó. Aí eu respondia, pá! Mas a rebeldia é sempre mais saudável porque a criança ainda tem uma defesa. Por mais que ela seja muito desagradável para os adultos, ela ainda assim é um sinal de saúde. A criança, quando é muito apática, a criança que aceita tudo sem questionar, que não reclama, que não critica, que não pergunta, tem alguma coisa muito errada. Criança não é assim. Eu lembro que o meu filho mais velho, autista, né, que muitos aqui conhecem, ele sempre aceitou muitas coisas. Para você ver como é que isso não é meio que normal, né? O normal é reclamar mesmo, contestar. Né? É. Porque quando a gente recebe um não, o mínimo que a gente precisa sentir é por que não, né? Então, a criança que não consegue questionar, ela está muito mais vulnerável do que a criança que é rebelde. E aí fica um alerta para as crianças muito tímidas. Timidez em excesso é um sinal de alerta para a gente. Criança não é extremamente tímida. Se ela é muito tímida, tem alguma coisa que está inibindo ela de ser quem ela é. Então, a gente sempre fica em alerta com a criança tímida. Porque não é resposta, né, Cá? Espera aí, fala no microfone, porque está gravando. Ui, desculpa. Eu estava vendo ontem uma entrevista do Pedrinho no Charla Podcast, é o podcast que traz atletas de futebol, e aí ele estava contando a diferença geracional entre os técnicos treinarem jogadores mais velhos, na década de 80, 90, e os técnicos treinarem os jogadores agora, nos anos 2000. E falando que antigamente o técnico xingava mesmo, né? Cobrava ali de uma forma muito veemente, muito dura. E falando que isso com os jogadores mais jovens hoje, isso não funciona. Se o técnico não souber explicar para ele o porquê ele quer que ele faça determinada movimentação,
o técnico cai em descrédito com o jogador. Aí o jogador pensa, o cara é boleiro, o cara não é técnico de verdade. Então você vê como é que esse impacto geracional, né, até no mundo do futebol, por exemplo. A ciência vai se desenvolvendo, a gente vai tendo mais acesso a esses conhecimentos que a gente não tinha antes. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 em fevereiro. E o que eu ouvi em casa era o por que não? Porque eu estou mandando. E quanto mais a gente vai indo para trás, mais os nossos pais exigiam da gente que a gente se calasse e aceitasse tudo às cegas, né? E que tipo de adulto a gente vai virar se a gente aceitar tudo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria saber de vocês quais são as consequências da falta de vínculo seguro. Quando não existe esse vínculo da criança com o cuidador. Medo, depressão, ansiedade, vários transtornos mentais, né? Insegurança, a timidez em excesso, né? A apatia. Então, esses monstrinhos que estão ali perturbando a menina, é tudo isso que a gente falou. Às vezes a gente precisa apresentar um trabalho, mas eu sou adulta, eu vou apresentar um trabalho na faculdade. Mas a vida toda eu ouvi a minha mãe dizendo que eu não faço nada direito. E aí, o que eu fico pensando? Eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, eu não me preparei o suficiente, e fica... Porque foi isso que a gente introjetou para dentro da gente. E quando a gente não forma esse vínculo seguro com a criança, é isso que a gente está ensinando para ela. Essas são as consequências. Oi. Agressividade também geraria? A falta de vínculo? O sintoma, sim, com certeza. Com certeza. A criança fica agressiva, a gente bota no comportamento rebelde para tentar se defender. A agressividade não é uma coisa ruim. A gente só precisa entender o que ela está querendo dizer. E a energia agressiva ela é muito mal vista, coitada. Porque a gente precisa da energia agressiva para poder levantar e correr atrás dos nossos sonhos, para poder lutar pelas injustiças. Todo mundo precisa ter essa energia agressiva, mas ela precisa ser direcionada para coisas boas, né? E a energia agressiva que está desequilibrada é uma consequência da falta de vínculo. A agressividade também é uma coisa assim, eu estou aqui, exatamente, me veja. Exatamente. Isso que você falou, a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre esse me veja. Então, a criança fica vulnerável, não é só na vida adulta, né? Aqui eu dei um exemplo de apresentar o trabalho na faculdade, uma pessoa já adulta, mas ainda na infância a gente já vê essas consequências. A criança ela se torna muito vulnerável. Como é uma criança que não aprendeu a se defender, que não consegue confiar 100% no adulto, ela vai ser uma criança que vai mentir muito. A adolescente, então, quando ela virar adolescente, vai ser o caos, vai mentir muito. Porque a criança não vai deixar de fazer o que ela quer, o adolescente, né? Não vai deixar de fazer o que ele quer. Ainda mais que o grupo está todo fazendo. O adolescente vai sempre seguir o grupo, esquece os pais. O pai está ali em segundo plano. Só que se ele aprendeu que ele precisa esconder, senão ele vai ouvir grito, vai ouvir sermão é muito chato. Ele vai esconder. Então, a criança, ainda na infância, a criança fica muito vulnerável. E aí a gente tem, por exemplo, uma criança que é muito mais suscetível a sofrer abuso sexual, por exemplo. Porque ela não vai conseguir se defender. E, se acontecer, ela não vai conseguir contar para os pais. E essa criança vai se tornar um adulto que vai ter aprendido esse modelo de comportamento e vai repetir esse modelo com os seus filhos, que vão repetir com os seus filhos. Vira um ciclo sem fim. A gente precisa romper esse ciclo. E daqui para frente, fazer diferente. E a gente repete esse modelo, mesmo que a gente não goste dele. O que mais acontece são os pais chegando no consultório chorando, eu me sinto muito culpada, eu não consigo fazer diferente. E aí, se a gente vai na infância desse pai, dessa mãe, foi exatamente isso que ela sofreu quando era criança. É quase que é espontâneo. Se a gente não parar para pensar e se esforçar para modificar, a gente vai repetir o que a gente aprendeu. Então, como que a gente rompe esse ciclo? Psicoterapia, que eu tenho que defender aqui, vender meu peixe, e estudo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nós podemos seguir 3 caminhos
com as crianças e esperar 2 resultados. O primeiro caminho é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo. Todo mundo. O caminho do tô nem aí e o caminho da educação emocional. Qual será o caminho certo? É difícil. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, busca uma obediência cega da criança. Porque seria maravilhoso, né? Convenhamos. A criança fazer tudo que a gente mandar, vai comer, ela come. Vai tomar banho, ela toma. Sai do videogame, ela sai. Sim, mamãe. E aí sai, vai dormir. Seria ótimo. Um robô. Que criança é essa? Que bom que não existe essa criança. Mas quem vai por esse caminho está buscando, no fundo, uma obediência cega para facilitar a vida. E facilitaria mesmo, não sejamos hipócritas, seria ótimo. Mas não dá muito certo. Por quê? No futuro vai gerar insegurança, vai ser uma criança insegura, que não sabe tomar as próprias decisões. A mãe sempre mandou ela fazer tudo, ela nunca questionou nada, nunca criticou nada, vai ser uma pessoa extremamente insegura. E vai ter falta de responsabilidade afetiva, falta de responsabilidade com ela, vai ter dificuldade de cumprir compromissos, não vai conseguir ter responsabilidade afetiva num relacionamento amoroso com outra pessoa, pode ser muito ciumenta, e por aí vai. E aí gera todas as consequências que a gente já viu antes. O caminho do tô nem aí são pais que deixam tudo. Deixa ela fazer o que ela quiser. Entre aspas, buscam uma liberdade, mas é entre aspas porque liberdade é uma coisa boa, mas a gente precisa ter muita moderação na infância. E ela também vai gerar insegurança e falta de responsabilidade, porque a criança que faz tudo o que quer também não aprende, também vai ser uma criança insegura, também não se sente amada. O pessoal da pré-mocidade fica falando que eu exponho a minha família. Então, vou dar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo de um primo meu. O Alex está rindo, ele sabe. Todos os adolescentes da pré-mocidade já sabem do meu tio, da minha mãe, todo mundo. Conhece a família toda. Eu não posso trazer ninguém para cá, né? Porque está todo mundo exposto. Mas o meu primo é um dos filhos do meu tio tem muitos filhos. Ele não foi um bom pai, na verdade, ele foi um péssimo pai, sempre muito distante, aquele que tinha dinheiro, mas não pagava pensão, enfim. Estou expondo aqui mesmo, né? Tudo bem. E aí esse meu primo, já adulto, ele falava muito assim, poxa, eu queria que meu pai brigasse comigo. Eu queria que ele me desse algum limite, falasse que eu não podia fazer alguma coisa, porque parecia que ele não estava nem aí para mim. Esse tô nem aí, eu boto por causa dele. Eu sempre lembro dele. E aí a criança vai desafiando para chegar naquilo que você falou. Me veja. Estou aqui, exatamente. Né? E o melhor caminho é o da educação emocional, que a gente busca responsabilidade e cooperação. Então, se a gente quer que a criança ajude em alguma tarefa doméstica, por exemplo, acordou, a gente quer que ela arrume a cama. A gente não pode querer que ela nos obedeça cegamente. Qual deve ser o nosso ideal? Que ela coopere com a rotina da casa. A palavra não é obediência, a palavra é cooperação. Renata, eu achei engraçado que, acho que foi ontem ou anteontem, né, que eu falei pro Pedrinho assim, Pedrinho, vou te ensinar a tomar banho sozinho, tem 3 anos, né? Aí eu dei a esponja, botei o sabão, fui ensinando, ele foi fazendo. Aí tinha a cueca dele largada assim no chão. Eu falei, você quer lavar sua cueca? Ele, eu quero. Aí eu peguei o sabão, aí esfregou. Aí ficou todo feliz, aí pendurou a cueca na corda, lá uma cordinha de pé. Aí depois, pai, eu lavei minha cueca. As crianças gostam. Elas gostam de fazer parte. Elas podem não gostar de obedecer, mas elas gostam de fazer parte. A grande sacada, acho que é essa, assim. Não é obedecer. Quando você coopera, quando você participa, você faz parte daquilo ali, a responsabilidade e o mérito também são seus. Então, você fala para uma criança, vamos fazer juntos, o olhar dela muda. Eu lembro da minha filhada que não queria fazer nada para ajudar.
Aí chegava com alguma coisa, vamos lá fazer com a gente? Cara, ela pegava uma cadeira pequena e vinha fazer. Essa questão de, eu lavei minha roupa, sabe? Eu participei junto do processo. Dá um orgulho, dá uma admiração quando a gente faz. E aí a gente lá na frente vai ter a participação de todo mundo. Vai ser um adulto que participa de outras coisas, sim, mesmo que não seja chamado a. Exatamente. E a criança, ela precisa ser desafiada, né? Para um menininho de 3 anos lavar a própria cueca, não só o desafio, mas quando ele lava, ele se sente, né, o máximo. E a gente precisa buscar isso das crianças. É possível que ele, vamos supor, lavasse errado, a cueca continuasse suja. Você não vai falar nada. Quando ele não estiver olhando, você lava de novo. Ele precisa sentir que ele conseguiu. E não tem outra forma dele aprender a lavar a cueca, sem ser errando. Vai lavar a louça, por exemplo, né? Vai ficar sujo. Cara, que maneiro! Vamos fazer de novo. E vamos lavar depois de novo. E quando não está vendo, você vai lá e refaz e acabou o problema. Porque a criança precisa ter estímulo também para fazer aquilo. Exatamente. Sem obrigação. Eu queria lembrar essa palavra antes. É importante a gente não ter obrigação. Porque quando falam para mim hoje, você é obrigada a... Chega, esquece. E para mim também. Eu sou meio rebelde. Não vou a nada, não sou obrigada a nada. Depois dos 40, então, é que eu não sou obrigada mesmo. Mas sim, quando você se sente responsável por aquela situação, quando você entende o quanto é importante aquilo para você e talvez para mais algumas pessoas próximas, você faz. Exatamente. Eu também sou assim, viu? Se alguém falar assim para mim, tem que ler o livro tal, eu não vou ler. Se a pessoa falar assim, nossa, esse livro é muito maneiro, que livro? Aí eu vou querer ler. Renata, eu estou... é a primeira vez que eu venho aqui, né? Aí eu estou pegando esses exemplos e levando para os meus filhos. Se eu tivesse ouvido a sua palestra, naquela época ia ser mais fácil, né? Aí eu sempre botei meus filhos para participarem nas coisas de casa. Então, como eu trabalhava fora, eu não tinha muito tempo para ficar com eles. Eu falei assim, me ajuda, que aí a gente vai para aquele parque, naquele cinema. Aí eles, olha, que eu chegava atrás, eu estava toda arrumadinha. Que legal. Não, eles eram pequenos, eles não bagunçavam, não. Tudo guardadinho, assim, organizadinho, entendeu? É muito interessante isso, né? É. E aí a responsabilidade e a cooperação, elas formam um vínculo seguro entre criança e cuidador, gera autoconhecimento, a criança passa a se conhecer, a gente vai falar mais disso à frente, e gera autoconfiança, é uma criança que sabe lavar a cueca. É a criança que sabe que pode lavar a louça. Então, ela vai ficando mais confiante, ela vai crescer um adolescente mais confiante. Então, se os amigos forem fazer besteira, vai ser um adolescente que vai ter muito mais autoconfiança para falar, não vou. Olha, gosto muito de vocês, desculpa aí, mas eu não vou me meter nessa, não. E vai por outro caminho. Um adolescente que cresce inseguro, ele vai ter, e que não tem um vínculo seguro com o cuidador, ele vai ter muito mais necessidade de pertencer ao grupo, mesmo que o grupo faça coisas que ele não concorde. E vínculo seguro, autoconhecimento e autoconfiança geram saúde mental, autenticidade e autonomia. A gente não quer obediência cega, a gente quer autenticidade e autonomia. Uma criança que pode sentir, uma criança que sente que ela pode ser ela mesma, que ela vai ser amada sendo quem ela é. Você tocou num ponto aí, o adolescente, ele vai no grupo, ele vai na onda. Mas se ele já é uma criança que tem um vínculo, se ele é uma criança que sabe o que ele pode fazer e o que ele não faz, quando a galera começar a fazer coisas ruins, ele vai parar. Ele pode até não conseguir parar os outros, mas ele vai se afastar. Ele vai procurar um lugar que ele sabe que ele está seguro. E talvez ele chegue em casa e fale para o pai e para a mãe. Fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo, porque ele teve isso a vida inteira. Ele teve vínculo para contar. Ele teve apoio. E até mesmo quando o adolescente fizer a besteira e se arrepender, ele, tendo vínculo seguro, ele vai chegar para o cuidador e vai falar, fiz isso, que eu estou me sentindo mal. E o cuidador sabe que não é para dar sermão. Olha, que bom que você viu que você errou. Você precisa de alguma ajuda agora? Porque, assim, adolescente vai fazer besteira, isso é um fato. E adolescente, a gente fala que... Deixa eu passar ali para o Alex. O Alex. A gente fala que o adolescente, ele se afasta dos pais
e se aproxima dos pares. Então, adolescente que faz isso é adolescente saudável. Adolescente que não tem amigos tem alguma coisa errada. Adolescente precisa querer sair de casa, precisa querer ir para a rua, precisa querer ir para a festa. Tem jovens com o imediatismo, né, o WhatsApp hoje, que chegam a perguntar: o que você acha de eu ir fazer tal coisa, ir a tal lugar, com tal pessoa? Então, assim, quando eles formam um vínculo, né, com essa possibilidade de perguntar imediatamente, né? O que não precisa perguntar diretamente para o pai, para a mãe, mas pergunta para um amigo, para um evangelizador: o que você acha de eu sair essa noite para fazer isso, aquilo? Aí, tipo, entendeu? Ele criou pelo menos alguém, ele pergunta, ele consulta para saber. Né? Antes de pelo menos consultar o pai ou a mãe, que sabe que tem muitos pais que vão falar: não vai, acabou, porque fulano vai estar. E por quê? Mas eu sei o que é melhor para você, não você sabe o que é melhor para você. Mas aí eles têm essa possibilidade, né, de conversar com os evangelizadores ou com professores. Eu tenho amigas que perguntam para o professor: posso fazer tal coisa? O que você acha de eu ir para tal lugar? Sim. Para falar? Bruno é professor, tem algum exemplo? Eu acho que tem uma questão aí também do adulto se ver superior, né? Eu acho que... tô falando não? A horizontalidade, né? Assim, a gente se colocar... A gente vai falar disso? Não, mas pode falar. A gente vai falar disso, mas pode falar. Não, mas era isso, assim, a gente não conversa, né, na verdade, não dialoga de igual para igual. E aí o Alexis falou uma coisa importante, essa é uma coisa, esse vínculo a gente pode formar enquanto evangelizador. Vários adolescentes da pré de vez em quando mandam mensagem, né? Teve uma que mandou: gente, tomei remédio errado, vou morrer, e agora? E aí a gente vai ajudando de noite, né? É importante que... A gente sabe que muitas crianças aqui não têm esse vínculo em casa. A gente pode ser essa figura de vínculo. É importante que tenha pelo menos alguém. O ideal é que seja o cuidador, mas é importante que pelo menos alguém seja essa figura de vínculo. Fala, Carlos. Eu vejo também... Eu ia falar do meu filho, mas falo de mim mesmo, que meu pai era um cara da antiga, né? A educação antiga, mas já tinha uma visão muito... assim, avançado, porque ele conversava conosco, né? Ele tinha 6 filhos, né? Complicada a situação. Mas ele conversava muito comigo, olha só, tem a situação de droga, por exemplo, né? Naquele tempo, nos anos 80, né? E a rapaziada era muito doida, e ele explicava isso, assim, assado. Tanto que uma vez no colégio, na sexta série, tinha um garoto na minha sala que o pai dava LSD para ele. Aí eu falei: aqui, cara, só porra. O que é isso aí, cara? LSD. Mas tu conseguiu isso? Meu pai me deu. Eu conversei com ele, eu dei um papo nele. Falei: pô, teu pai... Mas o pai dele era hippie. Aí passou para o 2º grau, os amigos. No dia eu estava trabalhando num lugar, meu pai tinha uma loja lá em Vicente Carvalho, e encontrei com 2 amigos que já eram da Marinha. E eu peguei os caras fumando maconha, né? Aí, cara, tudo bem? Eu falei: cara, que é isso? Tá ficando maluco, cara? Tu vai ser expulso da Marinha. Mas é interessante porque sempre eu estava aonde os meus amigos todos fumavam maconha, todos estavam envolvidos, né? Mas eu já tinha consciência que aquilo ali não era pelo que ele tinha me ensinado, tinha passado, explicado, porque ele não falou: você não faça isso. As consequências são essas, assim, assado. Aí, voltando para o meu filho, né? É interessante porque passa o tempo, você vai ter um filho, né? E um dia o Daniel chegou em casa, né, numa festa que ele foi, aí ele sentou, assim, no meu escritório, sentou assim na porta, aí eu senti a emanação alcoólica. Emanação alcoólica. Sim, não, porque ele não estava, não saía. Emanação mesmo, fluídica mesmo. Eu olhei assim, aí eu falei assim: tudo bem, pai? Tudo bem. Eu olhei para a cara dele assim, eu até ri, né? Aí: tu bebeu, né, cara? Bebi. Falei assim: olha só, tudo bem. Vou te explicar uma parada, olha só. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem isso assim, assado, que é médium, né? Vai acontecer isso assim, assado, entendeu? Você está experimentando. Como é que você está a situação? Estou assim, ele falou que estava legal, porque, né? Com os amigos, né? Churrasco. Aí passou, eu falei assim: bom, você direciona, porque ele é livre, é adulto, está com 23 anos de idade, então ele trabalha, ganha o dinheiro dele, tem a vida dele, entendeu? Faz faculdade, tudo lá. Eu notei que ele não bebeu mais.
vai na festa, não toma cerveja, não, Dani, toma cerveja, não. Ele até toma um copo, mas não toma mais. Aí eu comecei a notar, quer dizer, a verdade, você conversar, você explicar, você chegar, né? Não, você não vai fazer isso. Ou, né, bate no outro, isso não existe. É conversar, você trazer ele para você e mostrar o que é certo e o que é errado. O caminho é esse aqui. Né? Porque eu trouxe isso do meu pai. E meu pai era um cara... Legal. Era 6 filhos, sabe? Quando ele reunia assim a rapaziada, pegava-se o caderno, você fez isso, você fez isso, Está doendo em mim, mas você sabe o que está acontecendo. Ele explicava por quê ele estava a parte do apanhar, a gente... Mas isso é daquela época. Sim. Mas eu aprendi que não deveria ser assim mesmo. Eu falei, não faça isso com teus filhos. Olha a cabeça dele, né? Uhum. Né? Legal. Não faça isso com teus filhos, porque meu filho nunca levantei a mão pro meu filho. A gente precisa aprender a romper esses ciclos que não são ruins, né? E passar para frente. E aí, quais são as consequências de se ter vínculos afetivos seguros na infância que possibilitem o desenvolvimento do autoconhecimento e da autonomia? Aqui eu botei 3 imagens para ilustrar essas consequências. Eu escolhi 3 imagens de 3 meninas, por quê? A nossa sociedade é muito machista e as mulheres sempre sofrem mais com a falta de autonomia. São mulheres que ficam muito mais vulneráveis a entrar em relacionamentos abusivos e não conseguir sair. São mulheres que não vão conseguir impor limites, mesmo que elas tenham cargos elevados no trabalho, por exemplo. São mulheres que não vão conseguir impor limites nas relações, sejam amorosas, no trabalho, de amizade. Isso acontece com os homens também, óbvio. Eu só trouxe esse exemplo das meninas porque na nossa sociedade machista, as meninas sempre vão sofrer mais. Então, são meninas que vão saber dizer não, que não vão se deixar rotular, não vão deixar que os outros rotulem ela, que os outros digam para ela quem ela é. E são meninas que vão acreditar mais nelas mesmas. E meninos também. Então, essas são as consequências. Mais autonomia, mais empoderamento, mais autoconhecimento, mais força. Aí agora vem a parte prática, né? Porque é muito bonita a gente falar do vínculo e tudo mais, mas como é que a gente faz isso? Porque não é fácil. Não é fácil. Como que a gente pode formar um vínculo seguro? Tem 3 pontos principais. A proteção, o compartilhamento de emoções boas e a mentalização. A gente vai falar sobre cada um desses pontos. Começando pelo compartilhamento de emoções boas, que é exatamente isso, compartilhar bons momentos. Então, se seu filho gosta de brincar, senta no chão e brinca com ele. Sem estresse, sem brigar. A criança vai bagunçar, deixa ela bagunçar. Não fica, olha, arruma isso, não faz isso, vai estragar o brinquedo. O brinquedo é para estragar mesmo. A criança precisa brincar, ela precisa explorar. Se estragar o brinquedo, ela vai ver, eu fiz isso e estragou meu brinquedo. Eu não quero estragar outros brinquedos. Ela vai chegar a essa conclusão sozinha. Se você só estiver ali do lado brincando junto, vai ser um momento de compartilhar uma emoção boa. De ver um filme, de ler um livro, de conversar, de dar um abraço, na hora de dormir, botar para dormir ali junto. E é muito importante, assim, num mundo ideal, porque o mundo não é ideal, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega morto de cansaço e tem 3 filhos em casa. Mas no mundo ideal seria que a gente conseguisse passar momentos sozinho com cada um dos filhos. Pega um dos filhos, hoje é o seu dia de passear, vai passear. Aí depois, agora é a sua vez, e vai ter momentos. Isso a mãe com o filho, e depois o pai com o filho, só os 2, um de cada vez. E aí, às vezes, a gente não tem tempo para fazer isso. Mas a gente vai adaptando. Esse é o ideal, tudo bem, mas o que eu consigo fazer na minha rotina? Às vezes é na hora de dormir. Então, na hora de dormir, eu vou ficar ali 15 minutos só com um filho. Depois, só com outro filho, na medida do possível, porque às vezes nem na hora de dormir dá. Cada um sabe a sua rotina e sabe como que pode adaptar para ter esse momento individual, mesmo que seja 5 minutos. Mas o que for possível a gente fazer, a gente procura fazer. Eu já fazia isso
Tá desligado. Acho que não está. Agora foi. Um é autista e tem 18, o outro tem 3 anos de idade, né? Então, eu sempre senti essa necessidade de ter um momento de fazer uma atividade do de 3 anos e ter um para o autista de 18. Mas mesmo que eles fossem gêmeos. Não, eles têm que fazer tudo junto, tem que sair junto, tem que... Você está separando eles, mas eu senti essa necessidade de dar atenção diferente. Sim, quando a gente preserva a individualidade da criança, ela vai conseguir interagir muito melhor com o outro. Se ela sempre está em grupo... estressa, né? Cadê? Me olha. O outro sozinha. fica mais frustrado, de repente. Exatamente. E mesmo que eles fossem gêmeos, a orientação é essa também. E mesmo o gêmeo, ele tem a sua individualidade, Exatamente. Né? Eu tenho primos gêmeos idênticos. Nós, família, entendemos que eles são diferentes porque convivemos, né? Mas uma pessoa de fora não consegue, né? Se confunde e tal. Às vezes a gente até se confunde. Mas eles são diferentes. Eles têm momentos diferentes, momentos de lidar com emoção diferente. Um é mais aberto, outro é mais fechado. Então, assim, é isso, né? Você é um indivíduo aí. Exatamente. Então, você tem essas diferenças, né? Exatamente. Inclusive, gêmeos que se vestem iguais, se as crianças pedirem, tudo bem. Mas, se for uma coisa que a mãe ou o pai estão fazendo, o ideal é que cada um tenha a roupa de acordo com a sua personalidade. Só que muitos gêmeos gostam e pedem. Aí tudo bem, não tem problema. Mas é importante a gente até incentivar cada um a fazer suas próprias escolhas. Agora, a mentalização e a proteção. Elas andam juntas, eu vou falar as duas juntas. Elas levam para uma coisinha chamada comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar? Então, eu estava pensando, o tempo inteiro desde que você começou a falar, tem uma menina no Instagram chamada Maya Angelman. Adoro ela. Ela fala demais sobre isso, e cada vídeo que ela posta, eu falo assim, meu Deus, como eu sofri. Porque você pensa em muitas dessas pequenas coisas que a gente nem lembra. Uhum. E uma outra, eu não sei se ela é psicóloga, eu sei que é Maria Montessori, que trouxe coisas... Ela é pedagoga. Trouxe coisas de olhar no olho, né? Você se abaixa para falar com a criança, a cama é no chão, os espaços para a criança são da altura da criança. Então, essa coisa que ela falou do varal baixo, não dá para a criança alcançar um varal no alto, mas aquele varal de chão ela alcança. São coisas assim, como você era quando você era criança, como você gostaria que fosse. Eu acho que a empatia é sensacional, né? Se colocar no lugar do outro. E quando eu comecei a seguir essa Maia, eu falei, meu Deus. Ela é maravilhosa, eu adoro ela. Tem uma outra também que eu gosto muito, que é Depois que Pari Duas. Não sei se você já viu essa essa menina também. E tem várias. Tem a Piscimama, tem a Elisama Santos. A gente pode botar todos esses links no grupo depois, né? É bem legal. Me lembrem, porque eu vou esquecer. E essas ilustradoras também, que trazem essas coisas muito legais. Tem algumas que eu sigo também. Graças a Deus a gente está mudando. Né? Graças a Deus a gente está começando a olhar com outros olhos e o bem está prevalecendo, como é de se esperar. Sim. Mas com essa força de, cara, vamos olhar para isso. E a Maia, ela traz umas coisas que são assim... Porque você bateu com o carro, chegou atrasado no trabalho, o seu chefe brigou com você está irritado e está tudo bem. A criança que recebeu um não pode chorar. É hipocrisia, né? Não. A gente precisa lembrar da nossa infância, da nossa adolescência e parar de hipocrisia. Essa é a verdade. Aposto que o Carlos, quando era jovem, bebeu também. E aí o Daniel... E aí, Carlos? Não sei. A gente lê... Tô brincando, não sei se é o caso dele. Mas, assim, a gente repreende muita coisa que a gente fazia, né? E se não for uma coisa certa, é óbvio que a gente tem que conversar. Mas não repreender como se a gente fosse o santo, né? Fala. Eu lembrei do trabalho de campo, passeio que eu fiz com a turma lá do ensino médio, a turma de 2º ano. Os moleques tinham 16, 17 anos. A gente foi no centro do Rio, né? E óbvio que teve a bagunça no ônibus, óbvio que teve as zoeiras lá no meio do caminho, os que ficam perdidos. E aí, quando eles voltaram, chegaram assim, pô, professor, você nunca mais vai querer sair com a gente, né? Eu falei pra gente, assim, vocês têm 16, 17 anos, sabe? Assim, quando eu era da idade de vocês, eu era até um pouco pior. Então, assim, vocês estão dentro da normalidade. A Lídia chorando. Sabe? Vocês fazerem um pouco de bagunça, assim, vocês...
normal, natural, sabe? Eu até falei com eles, vocês sabem qual é o grande mal de muitos professores? É que eles esquecem que eles foram adolescentes, assim. Cara, verdade. Adulto, você vai dar uma palestra ali na frente, adulto não fica olhando para você o tempo todo. Você tá ali falando, daqui a pouco você vê gente no celular, gente dormindo. Gente, se o adulto não consegue ficar mais de 15 minutos prestando atenção, você quer que o jovem, que a criança fique? Então, assim, eu falo para eles, gente, é natural que uma hora vocês vão mexer no celular. A única coisa que eu não vou aceitar é violência, falta de respeito. Agora, não tô afim de... Vou pedir para beber água e vou dar uma voada lá fora. Adulto faz isso. Entende? Então, assim, às vezes a gente cobra coisas assim que a gente não faz. Aí a gente tem uma relação não natural, não humana. Quando, na verdade, cara, se a gente chega e naturaliza, horizontaliza... Eles até falam, caraca, pô, é verdade, né? Então, assim, até eles vão ter uma compreensão em relação a você. E tipo, pô, ele é maneiro, vamos, galera, vamos fazer silêncio aí. Isso se potencializa muito mais com o evangelizador, que a gente não é mãe das crianças. Então, por que elas vão obedecer a gente? Quem é a gente? Então, a gente, como evangelizador, precisa ter essa postura muito mais horizontal. Mas horizontal não significa igual. A gente é adulto, a gente sabe mais, a gente tem mais conhecimento. A gente pode não ser melhor em muitos aspectos. Não sei que espírito que está ali naquela criança, né? Mas, enquanto ser humano, somos todos seres humanos. Eu sou humana, a criança é humana, então a gente tem esse ponto em comum. E a gente precisa lembrar disso quando a gente está lá na evangelização. Várias vezes a gente na pré-mocidade... A gente fala, ai meu Deus, a gente fez a aula... Ana Maria brigando comigo agora. A gente fez a aula sexta-feira, 10 horas da noite, porque não deu tempo. Aí eles riem e tal, o Natan já sabe, faz piada. A gente humaniza a coisa, né? Eu sou honesta. Mas eu falo mesmo, Carlos, eu não ligo, não. Então, a gente planeja a semana inteira. A gente escreve na sexta-feira. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Aí chega na sexta-feira, vamos escrever? A montagem na sexta-feira. Mas é porque não dá tempo, né? A vida é muito corrida, né? Às vezes, na sexta-feira à noite que a gente vai fazer o plano para o Alex imprimir. Ele é sempre o que imprime. E aí tem a mentalização e a proteção. Mentalização está muito ligada à empatia. É quando a gente tem a capacidade de mentalizar o que a criança está sentindo. E a proteção é quando a gente, dentro disso, consegue proteger a criança e proteger esse vínculo. E o acolhimento é sempre a palavra-chave. E aí muita gente confunde e acha que acolher significa que eu vou ceder. Vamos dar aqui um exemplo. Alguém quer dar um exemplo de um filho, de uma birra que o filho fez? Alguém quer falar aí um exemplo? Eu quero ouvir o exemplo da Lídia. Fala, Lídia, do Bruno. Estou brincando. Fala. Oi, eu acho que ele desliga depois de um tempo, se parar de falar, né? O Pedrinho, né? 3 anos de idade, né? A fase, né? E de vez em quando ele quer fazer alguma coisa que não pode. Tipo o quê? Né? Dá um exemplo. Ai, deixa eu ver. Sei lá, mexer em alguma coisa quente, né? Agora eu não estou conseguindo lembrar. Ele sempre quer fazer um monte de coisa que a gente que é adulta, que está preparado, e ele ainda não tem a capacidade de fazer. Né? A maturidade para fazer com segurança, né? Vou pensar aqui. Fala, pensou, não, lembra de um exemplo? Assim, né? Um exemplo. Às vezes eu estou botando a comida no prato, pô... Tá alto o fogão, ele, mãe, deixa eu botar aí, eu boto a cadeirinha aqui perto da pia, aí eu boto no meu prato. Eu, não, Pedro, não pode, vai queimar, não sei o quê, não vai dar para segurar direito. Vou pegar esse exemplo, então. Aí começa a chorar. Vou pegar esse exemplo. Tá? Eu vou me usar no exemplo, porque eu fico nervosa no exemplo dos outros, porque vai que a pessoa é diferente, enfim. Vamos fingir que eu tenho um filho de 3 anos. E aí está lá, meu filho de 3 anos, eu estou botando a comida, estou mexendo ali no fogão, e ele pede para botar no prato dele. Só que eu sei que ele pode derrubar e se queimar e acontecer um acidente. Aí eu falo, não pode. Aí ele começa a gritar, aí começa a espernear, mas eu quero. E o que a gente faz nesse momento? A gente precisa acolher. A gente não vai ceder, a gente não vai deixar ele mexer no fogão porque é perigoso. Mas a gente precisa acolher. Então, vamos supor que meu filho seja essa planta.
Aí eu vou abaixar. Ô, fulaninho, olha só. Eu tô vendo que você ficou chateado com a mamãe. Eu sei que você quer botar a comida. Seria muito legal botar a comida no prato, né? Eu gosto de botar também. E aí, quando eu te falei não, você ficou com raiva da mamãe. É muito importante que, nesse momento, a gente nomeie a emoção. Por isso que é educação emocional. Você ficou com raiva, não ficou? Ele pode falar, não importa. Mas a gente fala, eu vi que você ficou com raiva. Eu não posso deixar, porque eu preciso te proteger. Eu preciso cuidar de você, senão você vai se queimar. Aí ele vai, mas eu quero. Não é milagroso, tá, gente? Ele vai continuar esperneando. Mas a gente já falou. O que a gente fez? A gente falou assim, eu estou te vendo. Eu estou ouvindo você. Eu entendi que você ficou com raiva da mamãe. Está tudo bem. A mamãe também sente raiva. Está tudo bem. O que eu posso fazer? Você quer um abraço? Aí ele pode falar sim ou pode falar não. Se ele falar não, você fala, não, tudo bem. Se você quiser depois, eu vou estar aqui para te abraçar, tá bom? Você quer ficar um pouquinho sozinho ali no cantinho? A gente vai oferecendo alternativas. Mas a gente fala, o que eu não posso fazer é deixar você se queimar. Tá bom? E aí, meu joelho. Eu trabalho com criança, então eu fico abaixando, levantando o dia inteiro. Meu joelho está acabado. Me perdi. E aí, depois que você acolheu... Vou começar de novo. E aí, depois que a gente acolheu, a criança provavelmente não vai se acalmar. Isso é um trabalho de formiguinha, de paciência, respirar fundo, lembrar que você é o adulto da relação, seu cérebro já está formado, da criança não. Então, a gente precisa lembrar disso tudo. E aí, no momento em que a criança estiver calma, passou, no outro momento, já almoçou, já descansou, já brincou, a gente vai sentar com a criança. Mamãe queria falar uma coisa com você. Lembra naquela hora que você queria botar comida no prato e a mamãe não deixou porque era quente? Você ficou com raiva, não foi? Aí ele pode negar ou pode concordar. Aí você fala assim, eu queria pensar junto com você uma forma da gente lidar com essa raiva. O que a gente pode fazer quando sobe esse negócio assim que esquenta o nosso corpinho e a gente fica com raiva? E aí cada família vai ter as suas soluções. Uma criança pode querer bater o pé. E aí a gente tem que lidar com barulho. Bater o pé não vai machucar ninguém, não tem problema nenhum. Então ela pode ficar batendo o pé. Se ela quiser gritar na almofada, se ela quiser socar a almofada, se ela quiser rabiscar um papel, aí você pode construir com a sua criança o que ela pode fazer nesse momento de raiva. E isso é temporário. Com o passar do tempo, ela não vai mais precisar bater o chão, chutar a almofada. Ela já vai identificar que naquele momento ela está sentindo raiva e aí ela vai se afastar. A Elisama Santos, ela dá um exemplo muito interessante no livro dela, a gente vai falar desse livro, Educação Não Violenta. Ela dá o exemplo do filho dela. O filho dela chegou da escola e aí contou para ela que tinha, vou resumir, que tinha brigado com um amiguinho. E aí o amiguinho falou alguma coisa que ele não gostou, ele ficou com muita raiva. Só que ela já estava fazendo esse processo com ele. Aí ela perguntou, e aí, o que você fez? Ela fala assim, eu também ia ficar com raiva, mas o que você fez? Ele, mamãe, eu se afastei. Ele já aprendeu. E isso é formiguinha. Eu ia falar isso. Você, quando você está começando o processo com a criança, é sempre mais difícil. Mas lá, a médio e longo prazo, ela vai entender tudo aquilo. Por mais que ela continue querendo chamar a atenção, só que ela não vai ter mais tanta necessidade de chamar a atenção assim, porque ela já se sentiu ouvida, ela já se sentiu vista. Sim. E isso é um processo de formiguinha, mas é um processo que dá resultado. Porque com 3 anos, se ela já começa lá quando é bebê a fazer determinadas coisas, talvez ele não tenha esse tipo de comportamento aos 3 anos. Exatamente. Não que você não tenha feito, tá? Eu estou dando uma não, mas questão... a gente falha em muitos momentos. O importante é a gente saber o que é o ideal. Mas existe o que é ideal e existe o que é possível. É óbvio que a gente vai errar. É óbvio que a gente vai gritar. É óbvio que a gente vai escorregar em algum momento, ou em muitos momentos. A gente faz isso com a gente. E a gente vai chegar lá. O que a gente faz quando a gente escorregar?
Mas fala. Rapidinho. Não, ia só falar isso, que aí, de tanto eu sempre falar para ele, não, isso você não vai poder fazer, não sei o quê. Aí ele passa por esse processo de chorar, berrar. Aí eu, tá bom, filho. Aí eu continuo fazendo as coisas, daqui a pouco ele para, né? Ele nem precisa mais, às vezes, desse momento que você falou, assim, de descontar aquela raiva. Ele só chora ali e daqui a pouco passa, é rápido. A gente tem uma intolerância ao choro, já repararam? Aí, às vezes, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, o pai, ele não gosta desse momento que ele chora. Aí eu falo, você tem que deixar ele chorar, ele está extravasando, daqui a pouco vai passar. Aí, às vezes, ele cai naquilo ali, ele cede para não ouvir o choro. Eu não, eu deixo ele chorar e eu sei que vai acabar. Segura aí, Aline, antes de você falar, a gente tem uma intolerância com o choro. E aí, o que acontece? A gente tem uma intolerância com o choro porque não foram tolerantes com o nosso choro. Quem aqui já ouviu, engole esse choro, por exemplo, né? Só que a gente vai engolindo e quando a gente se torna adulto, a gente continua engolindo, mesmo que não tenha ninguém mandando a gente engolir. E aí a gente fica com o choro acumulado. Aí quando acontece uma coisinha, aí vem aquele tsunami, porque estava acumulado. Então a gente precisa deixar a criança chorar o tempo que ela precisar. Por isso que a gente precisa fazer terapia. Na maioria das vezes. Porque a gente precisa ter muita paciência para educar as crianças. Porque a gente precisa pensar no longo prazo. A gente não quer que a nossa criança fique com o choro acumulado. Então, deixa ela chorar. Vai ter criança que vai precisar chorar mais, tem criança que vai precisar chorar menos. E deixa ela chorar. Você pergunta se ela quer um abraço, se ela quer que você fique do lado dela, se ela quer ficar um pouquinho sozinha. Se ela quiser ficar sozinha, deixa ela sozinha, mas, obviamente, de vez em quando dá uma olhada, né? Fica ali supervisionando. Mas deixa ela ter a sensação de que ela ficou sozinha como ela quis, né? E deixa ela chorar o quanto ela precisar. Fala, Aline. Essa é a parte... Eu não sou mais sua amiga. Ele é menino, né? Toda vez que ele fica com essa raiva, porque ele precisa descontar, mas ele termina a situação. Eu não sou mais sua amiga. Aí você pode falar assim... Tudo bem, mas eu vou continuar te amando porque você é meu filho. A criança, ela precisa saber que ela vai continuar sendo amada por pior que ela seja. A criança testa os limites, mas não é maldade. Muitas vezes é uma necessidade de saber se ela realmente é amada. E a gente não pode falhar nesse momento. Ela pode estar fazendo, não sou mais sua amiga, eu te odeio. Eu odeio você. Dá uma dor, né? Mas aí você respira e fala, olha... você está com raiva agora. Tudo bem você dizer que me odeia. Assim, eu fico muito triste de ouvir. A gente pode ser sincero. Fico muito triste de ouvir, mas eu entendo que você está falando isso porque você está com raiva. E eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Aí depois, com mais calma, vocês podem conversar sobre isso. Não, justamente isso que eu estava pensando, né? Porque já passei por algumas situações que você tem que educar, se impor como mãe, mas às vezes não é o exemplo que você deu, só você e seu filho. Tem outros em volta que acabam influenciando. Tem os palpiteiros. Às vezes até aquela birra poderia ser momentânea e acaba durando mais por causa de influências de outros. Aí você fica se achando a pior pessoa do mundo, porque você tem que se impor ali, não. E o outro tá lá, mas por quê? Deixa, não tem nada a ver. É muito difícil. Tem e aí a gente precisa, aí a gente precisa pensar quem é para a gente proteger? A criança ou os outros adultos que estão dando palpite? Educar o adulto também. Não. Tem que educar a gente meu filho. Já basta educar a criança. A gente precisa proteger a criança. Então a gente vai virar para o adulto e falar assim, olha só, eu respeito sua opinião, mas essa não é a educação que eu dou para o meu filho. E o adulto, aí é com ele. Se ele se melindrar, aí é ele que vai buscar a própria terapia. Mas a gente precisa ser firme com os outros adultos, porque o nosso compromisso não é com os outros adultos, é com a criança. Então, acolher é a palavra-chave e é diferente de ceder. Nesse exemplo aqui, eu acolhi a raiva do meu filho, mas eu não cedi, ele não vai mexer no fogão. A dificuldade é quando a birra é no meio do mercado, né? Ou no meio do shopping. Eu acho que... Não sei. Tá, adoro essa. A gente já deu o exemplo, eu vou pular essa parte, tá? Jéssica só fez isso. Quando é na rua, mas por eu ser muito rigorosa com o Pedro em casa, ele não faz essas coisas também na rua. Eu não sei se ele já se acostumou a saber que eu boto a regra, que eu não cedo, né, quando não é para ceder,
Então ele não faz isso na rua. Essa é a tendência mesmo. Aliás, ele é melhor na rua do que em casa. Essa é a tendência mesmo. E aí, vou falar bem rapidinho o que são as birras, porque o Carlos já veio aqui no meu ouvido falar, termina 11 horas, né? São 15 minutos. Meu Deus, não vai terminar 11 horas. Renata, ainda falando sobre o filho dela, que é meu aluno, a gente viu isso na aula. Ele chega na aula, se comporta, socializa, pode até não querer comer, mas aí fala que o café está quente e tal, espera um pouquinho, pede para esfriar. Teve um dia que o pai chegou para buscar. Aí o Carlos entrou na sala e falou, Pedro, seu pai. Já era o Pedro. Não existia mais o Pedro. Ele não quis fazer a prece, ele não quis abraçar, ele não quis beijar, ele só queria ir embora com o pai. Então, assim, eu acho que o Pedro já sabe exatamente isso que ela falou. De tanto aprendizado que ele teve com os dois, ele já sabe com quem ele pode fazer o que ele quer. É, a criança esperta. E aí a birra. Tá. O que são as birras? Eu vou dar uma corridinha agora para a gente conseguir dar tempo, pelo menos, de voltar na brincadeira, tá? Mas as... Opa, dei spoiler. As birras, o que elas são? Existe uma parte no nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal. Ele começa a se desenvolver com 3, 4 anos de idade. Então, antes dos 3, 4, ele nem começou a se desenvolver. E é ele que regula as nossas emoções. Então, antes de 3 anos, esquece. A criança não vai conseguir regular as próprias emoções. Não vai, é impossível biologicamente, antes de 3, 4. Aí ele começa com 3, 4 anos a se desenvolver, mas ele só termina com 25. Então, a criança com 7, com 8, com 10, com 12, o adolescente com 14, ele não consegue, biologicamente, é impossível de se regular sozinho. Ele precisa de um corregulador, que é o adulto. Então, o adulto ele precisa funcionar como esse corregulador emocional, como se ele fosse o córtex pré-frontal do cérebro da criança que ainda não está pronto. Não é fácil. A Aline está assim, ai meu Deus, desesperador. Mas não é fácil. E a gente sempre precisa lembrar que o comportamento é a consequência. Que emoção está por trás desse comportamento? Você falou uma coisa muito legal que foi chamar a atenção. A gente geralmente minimiza a atenção, essa necessidade de atenção. Mas a atenção ela é uma necessidade básica, como a fome, a sede, o sono. Então, querer chamar a atenção é um sinal. Então, se a criança precisa de atenção, a gente precisa suprir essa atenção. A gente não pode menosprezar a necessidade dela. E aí, para a gente poder ser o corregulador emocional, a gente precisa se regular. Todo mundo aqui é maior de 25? Então, seu córtex já formou. Então, a gente precisa, primeiro, aprender a se regular. E por isso que é tão difícil, né? E aí a gente tem as 3 trilhas. A trilha vermelha, a trilha verde, que não apareceu a imagem, e a trilha azul. A trilha verde é um cérebro meditando, assim, só para vocês saberem. A gente precisa identificar em que trilha a gente está. A trilha vermelha é da raiva, é da explosão, é da vontade de gritar, é quando você já perdeu a paciência e acaba gritando com seu filho. A trilha azul é aquela da apatia, ao contrário, você já não tem mais força. Aí você fala, ai, vai, ai, tá, ai, fala com seu pai. A gente já não tem mais força para lidar, né? E tem a trilha verde, que é a trilha... Essa parte de... Ah, não, decide com seu pai. Ah, não, decide com a sua mãe. Olha... É horrível. Eu falava, tá bom, então eu vou fazer o que eu quero, tá bom? Já que ninguém decide. É muito ruim. É muito ruim. E tem a trilha verde, que é a trilha ideal, que é quando a gente consegue identificar... A trilha verde, ela... É Jesus. Mas Jesus, quando derrubou lá os negócios dos vendilhões, ele estava na trilha vermelha. A trilha verde é quando a gente identifica que está na trilha vermelha ou na azul e a gente consegue mudar. Não, pera, eu estou com raiva agora. Se eu for falar com a minha filha agora, eu vou descontar nela. Deixa eu respirar. E aí você pode. Aí o que a gente fala? A gente pede para ensinar a criança. Porque ensinando a criança as 3 trilhas, você pode falar, olha só, filha, mamãe está na trilha vermelha. Eu preciso respirar. Depois a gente conversa, tá bom? Aí você vai, respira.
Quando você se acalmar, mamãe agora está na verde. E você pode falar, olha só, nós dois estamos na trilha vermelha. Se a gente continuar aqui, ó, vai sair faísca, não vai dar certo. Então, a gente precisa se acalmar. É muito importante a gente mostrar para a criança que a gente também cai na raiva e a gente também cai na apatia. E a gente ensinando isso para a criança, é muito engraçado porque algumas crianças, a Elisama dá vários exemplos desses. Os filhos vão começar a falar, mamãe, você está na trilha vermelha? Você está gritando comigo? E aí vem aquele orgulho ferido, né? Vem um orgulho ferido. E aí a gente precisa parar e falar assim, não, realmente, eu estou na trilha vermelha. Eu vou beber uma água, preciso me acalmar para conversar com você. Porque ninguém merece gritar com você. Mamãe não pode gritar com você. Então, você me dá um tempo para eu me acalmar. Porque grito não educa, gente. Renata, nessas trilhas aí, né? A gente tá todos aqui. Eu acho que não teve ninguém que não se identificou com as três. A gente passa pelas três, sempre. Com as três. Mas o importante que você colocou aí, e que, assim, né? Eu vim aprendendo conforme tive meus filhos, né? Que você tem que mostrar, passar para a criança, para o adolescente, que o que ele vive, o que ele está passando naquele momento, você já passou, né? E dividir de uma certa forma que estamos no mesmo barco, né? Eu acho assim, eu sempre tentei, né? Apesar que o meu mais velho tem alguns contratempos, né? O caçula, eu já tive já com a experiência do primeiro, eu consegui lidar mais fácil. Não mais fácil, porque é complicado. Ninguém nasce sabendo ser mãe, né? É complicado. Mas, enfim, mostrar que você que está no mesmo barco, né? Trouxe um problema, não. Isso você está passando, mas não é a primeira vez, não vai surgir de novo. A mãe já passou por isso. Então, essas trilhas aí é da nossa vida, não tem como. Não tem as crianças, elas gostam de entender, de participar, de ver. E quem quiser, depois eu mando essa imagem no grupo, que eu acho legal imprimir e até botar na sala da evangelização, né? Que a gente pode falar assim, ó, a tia agora está na trilha vermelha. Vocês estão fazendo muito barulho. E a gente pode ir trabalhando isso na aula. Se você tiver a aula toda e quiser botar ela no grupo, eu boto. Nossa, eu boto. Tá maravilhoso. Eu boto. Emocionômetro. E aí a gente tem o tanque do afeto. Como é que a gente faz para não cair na trilha vermelha nem na trilha azul? A gente precisa encher o tanque da criança. E aí o que vai encher o tanque de cada criança? Vão ser necessidades diferentes. Uma criança precisa do toque. Eu sou muito do toque. Eu preciso estar encostando na pessoa para sentir o amor passando. Eu gosto de abraço. Então, tem gente que vai precisar... A criança vai gostar de abraço, outras crianças não vão gostar. Alguma criança vai preferir muito mais brincar com você. Outra criança vai querer jogar bola, vai querer ver um filme. Então, se a gente, ao longo do dia, consegue, da forma que for possível, com a nossa rotina, encher o tanque da criança de acordo com as necessidades dela, vai chegar à noite, ela vai até dormir melhor. Porque ela vai estar com o tanque cheio. O problema é que a gente não consegue encher nosso próprio tanque, né? E aí vai o exercício de ser mãe, ser pai. E aí, como alguém tinha falado aqui, eu já não me lembro quem, a gente aprendeu a tratar as crianças de maneira diferente de quando a gente trata um adulto. Se eu estou na minha casa e minha amiga vai lá me visitar, a Lídia vai me visitar, minha sogra, minha sogrinha maravilhosa. Só um parênteses, eu falo assim para o Bruno, se um dia você cansar de mim, você pode até terminar comigo, mas eu nunca vou terminar com a sua mãe. A gente vai amigas para sempre. Mas vamos supor que a Lídia vá lá na minha casa. Aí a Lídia está bebendo água no copo de vidro, ela deixa cair o copo no chão. Aí ela derruba o copo, vai vidro para tudo quanto é lado, água para tudo quanto é lado. O que eu vou fazer? A Lídia vai ficar, ai meu Deus, quebrei o copo. Eu falo, não, Lídia, calma, acontece. Eu também já quebrei vários copos, a gente cata aqui, a gente limpa a água, não tem problema nenhum. Aconteceu. Relaxa. Mas se eu tenho um filho e meu filho quebra o copo,
Você não sabe segurar um copo, olha a bagunça que você fez. Agora eu vou ter que limpar isso tudo. A gente faz isso com a visita? A gente faz isso com outros adultos? Não faz. A gente trata os adultos melhor do que a gente trata as crianças. Essa é a verdade. Indo nessa linha de raciocínio, eu sempre ouvi e sempre achei errado você virar para a criança e falar: nenenzinho, que bonitinho que você fez. É uma criança só. Ele tem inteligência, ele tem sentimento, ele tem tudo. Ele deve ser tratado como uma criança, com o pouco entendimento que ele vai ter para algumas palavras que você precisa usar. Talvez não, com certeza, pouco entendimento para as emoções que ele tenha, mas isso você precisa falar com ele de igual para igual. Sim. São duas pessoas conversando. Ok, não são dois adultos, mas são duas pessoas, são dois seres conversando, que pensam, que sentem, que vivem, tudo isso. Sim, lá no consultório, as crianças... É muito engraçado a gente ver. Tem muitos brinquedos, as crianças ficam enlouquecidas. Aí, às vezes, elas pegam uma caixa e derrubam, e cai tudo no chão. Aí elas olham assim para mim, né? Elas fazem assim. Aí eu começo a rir. Olha só, derrubou tudo. Aí a criança fica... Ué. Eu falo, vamos arrumar? A gente arruma. Teve uma ontem que falou assim, eu vou sujar a sua sala. Eu falei, se sujar a gente limpa. O que tem? Acontece. E às vezes eu mesmo viro a caixa de propósito, faz bagunça, porque depois a gente vai arrumar, não tem problema. Quebrou o bonequinho. Tudo bem, vou tentar colar. Se não der, acabou o bonequinho. A gente substitui, se der, se não der, fica sem o bonequinho. É assim, é a vida. A gente comete acidentes, né? E está tudo bem, ainda mais a criança que não tem a mesma coordenação motora que a gente. Não faz sentido a gente exigir isso da criança. Então, só que essa é uma mudança estrutural na nossa vida, porque a gente não foi educado assim, na maioria das vezes. A gente não vivenciou isso quando a gente ia para a escola, nas escolas, enfim, vários ambientes diferentes. A gente não vivencia isso até hoje, né, no nosso trabalho, em outros lugares. Então, é uma mudança estrutural e é muito difícil. Então, por onde que a gente precisa começar? Estudo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Psicoterapia, porque quando a gente está lidando com uma criança, inevitavelmente a gente vai voltar na nossa infância. Então a gente precisa de muita terapia, porque às vezes a nossa infância foi muito dolorosa. E aí, humildade. A gente precisa assumir quando a gente errar. E aí, quando eu falo isso, muitas pessoas perguntam, mas isso não vai tirar minha autoridade? Não. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade está muito mais no campo moral. Gente, vai ser impossível terminar 11 horas. Mas quem precisar sair, pode sair. Mas já está acabando. A autoridade está ligada ao moral, né? Uma autoridade moral. O autoritarismo é aquilo que a gente viu antes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai me questionar, você vai me obedecer. E vai acontecer tudo aquilo que a gente já viu, né? Uma criança que vai crescer insegura, sem autonomia. A autoridade é uma coisa que ninguém pode tirar de você, muito menos a criança. Ela é sua, acabou. Você não vai perder. A partir do momento que você toma posse dela, você não vai perder. E quando você chega e fala, filha, naquela hora, mamãe gritou com você, eu errei. Eu não deveria ter gritado, eu estava na trilha vermelha. Me desculpa, eu errei. Você não vai perder essa autoridade. Você vai continuar sendo a mãe. A criança vai aprender a pedir perdão quando ela errar, porque você vai estar dando o exemplo. E ela vai estabelecer uma conexão com você, que você se humanizou. Vocês têm algo em comum. E essa conexão é o que vai formar o vínculo que a gente estava vendo antes. E quando você se cuida como adulto, muitas pessoas, muitas amigas falam para mim, me tornei um adulto melhor, me tornei uma pessoa melhor depois que eu virei mãe. Porque essa troca é muito importante para você crescer. Então, quando você se cuida, quando você se acolhe a sua criança, porque a sua criança está ali dentro de você. A sua criança reclama, a sua criança briga, a sua criança faz pirraça.
você acolhe, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo terapia, eu falei para minha terapeuta assim: eu cheguei em casa, fiz um macarrão com um monte de molho. Ela: quem gosta de molho, Paola? Criança. Você estava atendendo a sua criança. Você precisa comer macarrão com molho às 10 horas da noite? Né? Então, assim, são pequenos exemplos. E aí você vai se cuidando, se curando, se tratando, se sentindo mais segura. E quando você tem segurança, ninguém tira nada de você. Não nada. Tira. Nada. Você pode ser verdadeiro, você pode falar o que você está sentindo, chorar, gritar, por alguns instantes perder o seu equilíbrio, mas você reconhece, sabe quem você é, sabe o que você é, respira fundo, pede desculpas. E eu acho que são coisas que acontecem com todos nós. Eu tenho... Sim. No início desse ano, eu estava de TPM, estressada, ouvi um negócio que eu entendi o que eu queria, me magoou, eu soltei os bichos em cima de uma pessoa. Tudo isso por mensagem, não foi nada nem pessoalmente. Nossa Senhora! No dia seguinte, eu respirada, equilibrada, mandei uma outra mensagem para ela e a minha frase principal foi: eu não posso tirar as palavras que eu escrevi, porque eu escrevi, já foram ditas, já foram pensadas, mas foi num determinado momento, num momento difícil, e eu só posso pedir desculpas, porque eu entendi o quanto eu pesei a mão. E isso é... Por que você faz isso com um adulto e não faz com uma criança? Exatamente. Isso dá muita autoridade a gente ver alguém que a gente admira, porque a criança admira os pais. Se os pais forem violentos, ela não vai deixar de gostar dos pais, ela vai deixar de amar a si mesma e não aos pais. Então, quando você vê alguém que você ama se vulnerabilizando, a vulnerabilidade ela é muito poderosa, né? Pedindo perdão, isso cria uma autoridade, um vínculo, uma conexão que ninguém vai tirar de vocês. Jesus era autoridade, ele não era autoritário. E aí eu trouxe aqui algumas imagens. Quando os pais são autoritários, o filho é esse passarinho aí. Quando eles são autoridade, o passarinho voa. Aqui, mesmo que a gaiola esteja aberta, o passarinho não vai conseguir voar. Ele vai ter medo. Mas aqui ele voa, porque ele sabe que se ele cair, vai ter alguém ali para pegar ele. E está tudo bem cair, faz parte. Autoritarismo. Autoridade. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Leiam Paulo Freire. A Revolução dos Bichos também, Esse eu nunca li, mas eu já ouvi muito falar desse livro. Quando a gente diz sonho, não é consciente, é inconsciente. É aquilo que a gente falou de repetir os modelos. Então, se uma pessoa foi oprimida a vida toda, ela tem muito mais chance dela virar o opressor no futuro. Nunca fiz isso e meu filho já é adolescente. E agora? É possível começar assim, só que vai ser muito mais difícil. E vai exigir de você muito mais humildade, porque o adolescente vai falar: mas você não faz isso. Você não sei o quê. Quem é você para mandar eu fazer isso? E aí eu vou dar o exemplo da minha família de novo. Teve um dia que meu pai tinha falado um montão de besteira. Eu não vou expor tanto assim. E aí chegou na hora do evangelho do lar. Lá em casa, quando eu morava com os meus pais, só fazia eu e ele. Minha mãe e minha irmã nunca gostaram. Às vezes um cachorro, um gato também fazia junto. E aí, naquele dia, o meu pai gosta muito de falar. E aí, sempre no evangelho, ele falava. Aí, naquele dia, eu estava olhando para a cara dele. Muito bonitas essas palavras. Eu pensando, né? Que eu também não ia falar na frente dos espíritos ali. Muito bonita, hein, suas palavras. Não tem valor nenhum para mim. Depois de tudo que ele já tinha feito ao longo do dia. Quando acabou, eu nem lembrava o que ele tinha falado. É isso que acontece quando o adulto dá sermão para o adolescente e não cumpre, não dá o exemplo do que fala. O sermão entra por aqui, sai por aqui. Só gera mais raiva dos pais, não adianta nada. Então, precisa de muita humildade para essa autoridade valer. É possível, mas é muito mais difícil. Nós sempre vamos errar em algum momento, isso é um fato. Não estamos em busca de sermos educadores perfeitos, mas educadores melhores do que antes e melhores a cada dia.
Essa é a Elisa Massantes, que eu falei tanto dela. Esse é o livro que eu indico. Vou botar isso tudo lá no grupo. E ela tem uma frase que ela fala assim: colo não faz mal nunca. Amor jamais vai prejudicar. Permissividade e não violência são coisas diferentes. E mesmo o mais difícil dos limites pode ser apresentado com gentileza e brandura. Quanto mais a criança pedir seu colo, mais você precisa dar. Porque se ela está precisando de colo, ela não está bem. E aquelas pessoas que falam, deixa chorar para aprender, não faz isso. Porque a criança, o que a criança vai aprender quando você deixa ela chorando? Que ela pode chorar o que for, que ninguém vai vir por ela. É isso que ela vai aprender. Ela vai parar de chorar, mas a que custo? Quando a gente dá colo, ela para de chorar porque ela sabe que ela tem para onde correr. O caminho é diferente. Só que no senso comum, os palpiteiros todos falam, para de dar tanto colo para essa criança. Mas você dá colo. A criança é minha. Eu dou quanto colo eu quiser. Quanto colo ela precisar. E aí a gente volta para a brincadeira para encerrar, para ver aquelas frases. Vou até sentar. Criança não tem querer. Tem querer sim. Todo ser humano tem gostos, vontades, desejos. A criança é um ser humano com a desvantagem de ainda estar aprendendo como o mundo e suas emoções funcionam. Não consigo ficar sentado. Então, a criança ela tem as suas vontades, ela é um ser humano, então ela tem querer sim. É que a gente não escuta os quereres dela. Significa que a gente vai fazer tudo? Não. Acolher é diferente de ceder, mas a gente precisa acolher, a gente precisa ouvir o que ela está dizendo. Dar muito colo deixa a criança mimada? Não. Dar muito colo proporciona segurança para a criança, que cresce mais confiante, se sentindo mais capaz de arriscar para aprender. A criança tem que fazer o que eu mando sem questionar. Não, só um spoiler, todas as frases estavam erradas. Criança que sempre obedece entendeu que precisa agradar para ser amada. Pode se tornar um adulto que não sabe dar limites, não consegue sair de um relacionamento abusivo e acredita em tudo que falam para ele, pois não desenvolveu seu senso crítico. Quando a criança chora por besteira, o melhor a se fazer é deixar chorando para aprender que a vida é difícil. Não. Se dói e ela chora, não é besteira. Nunca é besteira. A gente precisa acolher. A criança que é deixada chorando aprende que suas emoções não são importantes e, com o tempo, se desconecta de si mesma. Bater é uma forma de educar? Não. Bater é uma violência e violência só gera mais violência. Por exemplo, se essa criança que apanhou a vida toda, aí os pais falavam assim, eu bato em você porque eu te amo, aí ela vai, vamos supor que seja uma menina, aí ela vai virar adolescente, vai virar adulta, ela vai entrar no relacionamento e aí o marido vai bater nela. Ela vai achar que ele bate porque ama? Quem ama não bate. Quem ama não violenta. Nunca. Quando a criança faz malcriação, colocar sozinha de castigo é um método de educação que funciona. Não funciona. Vocês, quando eram crianças, vocês faziam besteira, aí a mãe falava, vai ficar de castigo. Você ficar falando no quarto, falando, poxa, como eu errei, preciso melhorar o meu comportamento. Que criança que faz isso? Fala, Lídia. Ele já me cutucou 2 vezes, desde o início. Ele tinha... Eu só sei que história você vai contar. Ele tinha, acho que uns 2 aninhos. Ele era bem pequeno. Eu não lembro nem o que aconteceu. Sei que aconteceu alguma coisa. O pai foi e colocou ele. Você vai ficar de castigo aí no quarto. Botou ele sentado lá no nosso quarto. Não passou 1 minuto, a gente escutou um BUM! Falei, meu Deus, o que foi? Ele derrubou a televisão que estava em cima de um móvelzinho. E estava em pé lá no cantinho, a televisão caída. Meu Deus, mas o que você fez? Ainda bem que não quer. Também quebrei. Então não é para ficar sozinho. É uma ilusão a gente achar que castigo vai ensinar alguma coisa, não vai. O castigo tira o foco. O foco não é mais o comportamento, agora o foco é a raiva dos pais. Não adianta.
Nenhuma criança fica meditando como eu posso ser uma filha melhor. Isso não existe. Não existe. A criança precisa de um adulto para se regular, porque lembra, ela é biologicamente incapaz de fazer isso. Então, a regulação emocional é a gente ali do lado da criança, não é a criança de castigo. Ana e João são irmãos. Eles estavam brincando juntos e, de repente, começaram a brigar. A solução é forçar um pedir desculpa para o outro e se abraçar. Não. Quando vocês brigam com alguém, se alguém chegar para vocês e falar, pede desculpa, tu vai pedir? Com raiva da pessoa? Vai querer abraçar a pessoa? Não vai. Por que a gente acha que a criança vai? E aí eu vou contar a história que aconteceu aqui na evangelização com uma criança. Não sei se eu falo qual criança foi. Não vou falar qual criança foi. Eram 2 crianças que estavam brincando. Importante falar que eram 2 crianças negras. E daqui a pouco uma chega para mim chorando. Tia, fulaninha falou uma coisa que eu não gostei. Aí eu, o que ela falou? Ela me chamou de empregada. Aí a outra criança estava rindo. Foi brincadeira. Mas a outra chorando. E aí eu peguei essa que estava chorando, levei para o cantinho. Como é que foi essa história aí? É porque a gente foi limpar a água que estava no chão, e aí a gente foi pegar o pano, e aí a fulaninha falou assim, limpa você, que você é empregada. Aí eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu conversei com essa criança, eu falei, poxa, eu estou vendo que você está triste, foi ruim mesmo, né, ouvir isso, foi muito ruim. E aí conversei com ela, enfim, chorou. Eu perguntei, você quer que eu fale com a fulaninha? Ela, quero. Aí fui falar com a fulaninha. Aí sentei com a fulaninha. Aí ela falou assim, tia, já até sei. Aí eu, a sua amiga está chorando. Você sabe por que ela está chorando? Aí ela ficou meio assim, mas foi uma brincadeira. Eu falei, eu sei que foi uma brincadeira, porque eu te conheço e eu sei que você é uma menina boa. Só que algumas brincadeiras podem magoar outras. Aí não é mais brincadeira. Aí eu perguntei assim para ela, você sabe o que é racismo? Porque a outra criança a cor de pele era mais negra, né, mais escura do que a outra. Que muitas vezes não se reconhece muito. Enfim, não quero detalhar para não expor também, né? Mas eu perguntei para ela se ela sabia o que era racismo. Ela disse que sim. Aí a gente conversou. Aí ela viu que ela também já tinha sofrido na escola. Enfim, por causa do cabelo. A gente conversou por esse lado, e no final ela falou assim, tia, acho que foi uma brincadeira racista, né? Acho que eu errei. Eu falei, você magoou sua amiga. Quando você estiver pronta, é uma sugestão, tá? Quando você estiver pronta, eu acho que seria muito legal se você fosse lá pedir desculpa. Toma o seu tempo, e quando você estiver pronto, você pede desculpa. Pode ser? Tá bom. Aí eu saí. Só que eu saí e fiquei assim, meio de longe, meio olhando, né? Que eu sou curiosa. Aí daqui a pouco eu vi, ela chamou a amiga, elas sentaram no cantinho. Aí eu estava de longe, daqui a pouco eu só escuto assim, desculpa, amiga, eu errei. Daqui a pouco elas estavam brincando, melhores amigas de novo. Quando a gente força uma pessoa a pedir desculpa, a gente tira o foco do comportamento e ela fica com raiva porque ela brigou com a pessoa na hora. E a desculpa ela só é verdadeira se ela vier de dentro. Senão a gente aprende que é só falar perdão da boca para fora e resolveu. Não é assim. Perdoar não é fácil. Então a gente precisa dar o tempo para a criança que a criança precisa. Porque senão vai ser um falso perdão. Não sei onde está o microfone. Acho que tem que esperar um pouquinho. Chega alguém, né? Um parente, né? Para cumprimentar ele, aí tá ele, o pai. Aí a pessoa vem falar com ele, e aí ele, eu não quero falar com você. Aí... É a próxima. Tá. Aí eu fico,
que eu faço? Porque uma vez eu lembro que eu estava dentro da sala da evangelização lá da pré-mocidade e eu escutei você falando exatamente o que você acabou de explicar, né? Como é que você vai forçar alguém a fazer uma coisa que você naquele lugar também às vezes não quer fazer? Às vezes você não está afim de falar com uma pessoa, ai, diz que eu não estou, né? Então aí eu fiquei assim, o que eu faço com o Pedrinho? Eu obrigo ele a falar com a tia, pedir desculpa por ter sido grosso. Vamos ver a próxima. Ah, não é a próxima, não. Mas tem essa questão. Então segura, que a gente vai chegar lá. Maria está chorando porque a sua amiga da escola não quis passar o recreio com ela, mas com outros amigos. O que eu faço? Eu entendo como ela se sente. Eu mostro para minha filha que eu entendo como ela se sente, que é muito triste mesmo quando um amigo deixa a gente de lado. E aí a gente pode falar assim, filha, eu estou aqui para você. Estou aqui com você. Se você quiser chorar, posso ficar do seu lado. Se quiser um abraço, posso te dar um abraço. Se não quiser nada disso, tudo bem também. Mas eu vou estar aqui para caso você mude de ideia e queira um abraço, queira conversar, queira colo. É muito triste mesmo quando nos sentimos trocados por quem gostamos. E eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ele já passou por isso também. Já passou? O Pedrinho tá várias experiências aos 3 anos de idade. Ele é muito emocional. Ele chegou da escola e contou exatamente isso. Mãe, o Nicolas não quer que eu sente perto dele. Eu fiquei triste porque ele não deixou você estar perto dele. Falei, filha, às vezes os amigos querem ficar, ou com outros amigos, está triste, mas não pensei em fazer isso que você falou, dizer para ele, mas eu te amo. Porque quando a gente fala assim, filho, às vezes o amigo está triste, está precisando. A gente está olhando para o amigo e a criança está ali triste. Não pensei pelo lado do Nico. Mas essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência, a gente quer resolver o problema, mas a criança muitas vezes não precisa de resolução, ela precisa só de alguém ali, que entenda o que ela está sentindo. Aí depois a gente pode dar a resolução, não tem problema. Mas naquele momento, é muito importante que a gente primeiro acolha a criança, né? Você não deixa legítimo o sentimento da criança, entende? É que eu nem sei. Não senti assim, eu estou triste. Ok. Sim, é muito triste mesmo. Você está triste, sabe? Faz parte, entendeu? Porque aí ela entende. Porque quando você faz isso, olha o outro, ela fica assim, mas então eu não devia estar triste? O que eu tenho que sentir? A gente ensina, sem querer, a sempre pensar no outro e agradar o outro, entender o lado do outro, e a gente vai se anulando, né? E aí, esse é o mesmo exemplo, só que com o menino, eu botei de propósito por conta do homem não chora, né? Mas meninos são seres humanos e seres humanos choram, então todo mundo pode chorar. O que aconteceu foi mesmo triste, ele pode chorar. É esse o do tio. A Joana não quis abraçar o tio quando o tio chegou na festa. Eu não insisto. Não devemos abraçar alguém se não estamos nos sentindo confortáveis para isso. Nosso corpo é sagrado e devemos respeitar os limites que nos fazem bem. Posso conversar com o tio, que é um homem adulto, e precisa respeitar a educação que eu dou para minha filha. Então, o tio precisa entender que a filha, naquele momento, não quer abraçar ele. E eu não posso forçar, porque se a gente força, a gente está dizendo assim, seus limites não importam, você tem que abraçar uma pessoa que você não quer. Pode parecer bobeira, gente, mas isso a longo prazo vai ser uma criança que vai se tornar uma adolescente, uma mulher, que não vai saber dar limite no próprio corpo. E, de quebra, a gente já pode entrar com a educação sexual aí para prevenir o abuso sexual infantil, né? Que aí é outro papo. Meu Deus. E a gente, como adulto que não entende, cansei de fazer isso. Não quer me beijar não quer me falar não, tá bom. Ia lá e beijava a cabeça da criança. Forçado, né? Forçado. Também não está certo. Não. Se a criança não quer um abraço, um carinho, um contato, o problema é seu. Cuide você dessa dor, né? Sim. O não é não, né? Mesmo para criança. Para qualquer situação. E, geralmente, o que eu vejo na prática, assim, com os pais? Eles falam, não, tudo bem, você não quer me abraçar, não tem problema. Mas se você mudar de ideia, eu estou aqui. Dá 5 minutos, a criança volta e abraça. Eu tenho visto isso na prática, com as crianças e adolescentes lá do consultório. Não vai ser com todo mundo que vai acontecer isso, mas é muito provável que aconteça. E aí, a Joana
a festa acabou, eu fiquei muito estressada, com a casa toda bagunçada, gritei com a minha filha. O que eu faço? Aquilo que a gente já viu. Converso, peço desculpas, sou um ser humano, mamãe está aprendendo. E aquilo tudo que a gente já conversou da trilha vermelha, né? E acabou, finalmente, 11h20, nem deu para fazer a segunda parte. Tem alguém com pressa? Eu boto várias coisas desses assuntos no meu Instagram, por isso que eu botei aqui, se alguém quiser seguir lá e tudo mais. Se conhecer alguma criança ou adolescente que precisa de psicólogo. Enfim. Obrigada, gente. Eu gosto muito de falar. Ah, tá. Eu não sei voltar. Eu ponho no grupo. A gente bota no grupo lá. Bota no grupo da evangelização. Nós agradecemos a presença de todos aí. Vai estar gravado para quem deixa eu falar da girafa. Ah, pô, tá bom. Fala da eu girafa. Esqueci da girafa. Pera. Eu mandei mensagem para Bruna, minha girafa. Por que a girafa? A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Porque, primeiro, ela tem um coração enorme para conseguir bombear o sangue para esse pescoção gigantesco. Então, ela tem um coração gigante. E como ela tem esse pescoção, ela vê as coisas de cima, então ela vê de outra perspectiva. Então, por isso que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta. E aí, quando vocês estiverem assim com raiva, pega uma girafinha, põe ali assim no cantinho da sala e olha para a girafa. E lembra dela. Bruno, você foi buscar só para isso, a minha girafa. Muito obrigada. Obrigada por pegar a girafa.
Querido Mestre Jesus, nosso encontro de hoje nos remete àquele momento e tantos momentos em que tu pedistes que as crianças se aproximassem. É uma visão que deve ficar registrada nas nossas mentes, nos nossos corações. E mais do que isso, fluir através das nossas palavras e das nossas ações. Que nós possamos mergulhar em nós mesmos, buscar a nossa criança, a criança que um dia já fomos e que talvez hoje esteja esquecida. Que nós possamos buscá-la por nós e por outras crianças, pelas crianças que chegam nesta casa, precisando tanto, Senhor, desse colo, pelas crianças dos nossos lares, pelas crianças que estão nos outros adultos, muitas vezes aprisionadas, necessitando de um olhar, o mesmo olhar que tu tivestes para com as crianças. Assim, Mestre querido, pedimos a tua bênção a cada um de nós e a permissão para encerrar este encontro desta manhã de sábado. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai pedir que vocês assinem. Ana Maria pediu para vocês assinarem uma lista de presença, tá? A chefa mandou, a gente obedece, tá? E lembrando que a gente vai ter o 8º Semear em janeiro de 2022, vai ser lá no Jacarepaguá. A gente vai anunciar depois aí o direitinho, vai ser pelo seu aqui. Estão todos convidados, né? Ah, sim, temos um lanchinho ali, o pessoal ali, né? Paz, alegria para todos.